Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. Na semana passada nós fizemos um programa especial em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Falamos sobre desmatamento, mudanças climáticas e a perspectiva para os próximos anos. Nesta semana a gente continua falando sobre os desafios e vamos mostrar iniciativas de gente disposta a fazer o bem para o planeta. A pauta sobre a saúde do planeta nunca foi tão discutida. Ganhou força de alguns anos para cá. Meio ambiente virou assunto na roda entre amigos, na conversa no restaurante, no cafezinho, na televisão. Isso é bom porque faz a população repensar as atitudes. Isso porque às vezes a gente tem alguns desconfortos, faz alguns questionamentos, e é importante isso porque assim a gente consegue mudar nossos hábitos, mudar nossas atitudes. O vidro, por exemplo, aqui no DF, antigamente era descartado e ia para o aterro sanitário. Hoje nós temos vários pontos de entrega voluntária em várias cidades satélites e está funcionando muito bem e hoje está sendo reciclado em outro estado. Então, conversar, dialogar é muito importante para a gente transformar o nosso mundo e ter um mundo melhor. Sempre falamos aqui no programa, cuidar da saúde do planeta não é um dever exclusivo do Estado, é compromisso de todos. Nada mais justo, já que todo mundo usufrui dos recursos naturais. Aliás, da hora em que acordamos até deitar na cama, né? Imagina um dia sem água, sem alimentos, sem energia elétrica? Melhor não, né? Tudo o que a gente precisa vem da natureza. Até se você for construir a sua casa, por exemplo, cimento vem da rocha, que é um calcário. Não é? Se você for fazer uma bioconstrução, você precisa da terra e outros materiais. Então, tudo vem da natureza. E é importante a gente ter gratidão por ela e devolver com o menor impacto ou sem nenhuma poluição, porque nós somos natureza. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Organização das Nações Unidas em 1972 na Suécia, durante a Conferência de Estocolmo. Foi um mega evento que reuniu ambientalistas e representantes de 113 países. O dia ficou marcado na história. Foram discutidos assuntos importantes ligados à preservação da natureza, como qualidade da água, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, práticas agrícolas e metais pesados lançados na natureza. Naquela época, veja bem, há quase meio século, já era motivo de preocupação a exploração desenfreada dos bens naturais. O Dia Mundial do Meio Ambiente é muito importante porque é uma forma de chamar a atenção para a situação, promover debates, questionamentos, discussões sobre a problemática ambiental. Em quase meio século, quando o meio ambiente ganhou um dia de homenagem no calendário, a população mundial cresceu, assim como as indústrias, rodovias, as cidades, o agronegócio. A parte boa é garantir alimento para cerca de 8 bilhões de pessoas que habitam o mundo, gerar emprego e aquecer a economia. A parte ruim desse avanço são áreas preservadas cada vez menores. A natureza dá sinais quando as coisas não estão bem em uma região. Vamos refletir, porque eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. E você, também quer deixar o mundo melhor? Vamos refletir, não existe fora. Tudo é natureza, nós somos a terra. Para entender melhor o que estamos falando, viemos a Sobradinho, a 30 quilômetros da área central de Brasília. Somos recebidos pelo professor de matemática Heron. Ele é morador da região há 50 anos e realiza um trabalho de educação ambiental com as crianças nas escolas. Estamos, mais precisamente, no Núcleo Rural 2 de Sobradinho, às margens de um dos rios mais importantes do Distrito Federal. O Ribeirão Sobradinho tem quase 30 quilômetros de extensão, banha várias áreas rurais e deságua no rio São Bartolomeu. O Ribeirão Sobradinho marcou a vida de muitas gerações, como a do Heron. Naquele local eu aprendi a nadar. A água por aqui era sempre limpa, boa para beber, boa para banhar e não existia erosão na nossa região. Hoje a situação é outra. O rio de água limpa, volumosa, foi impactado nas últimas décadas, com ocupações irregulares, atividades rurais, industriais e esgotamento sanitário.
a diferença é significativa, uma vez que eu, desde a minha idade infantil, conheço esse ribeirão, tomando banho nas suas águas. Aqui no Horto Florestal existia um lugar muito bom para a comunidade tomar banho. Essa própria barragem do Clube Bancrévia, lá na quadra 1, a geladeira. Quantas pessoas aqui na cidade hoje que são pais, avós, bisavós, beberam desta água e tomaram banho neste rio. Na atualidade, não tem como uma pessoa sequer apreciar, contemplar a natureza devido ao processo acentuado de degradação ambiental, com um processo agressivo de erosão, de forma que a comunidade não tem possibilidade de usufruir minimamente de qualquer atividade nas margens do Ribeirão atualmente. Erosão. Esse é um dos principais problemas que os moradores reclamam às margens do rio. Resultado dos problemas que citamos há pouco. Onde há desmatamento, drenagem de estradas e novas áreas de plantio, é difícil não ter erosão. Um solo desgastado, com pouca vida, pode se regenerar, mas isso demora décadas. Melhor do que pensar em solução para o problema é se prevenir. A criação de núcleos urbanos informais, aqui próximo de Sobradinho, como por exemplo a criação do bairro Nova Colina. Recentemente os condomínios, como por exemplo o condomínio Alto da Boa Vista, levou a um processo de impermeabilização do solo, e os últimos regimes de chuva têm sido extremamente graves para esse ribeirão, porque esse processo de muito asfalto, muito cimento aqui nesta região toda tem canalizado um volume assustador de água para o ribeirão, e esse volume de água tem arrancado as árvores, tem constituído um processo erosivo grave para toda a comunidade de Sobradinho. De alguns anos para cá, Heron e outros chacareiros resolveram fazer parte do problema e dividir a responsabilidade com outros moradores da zona rural. Lembra que falamos no começo do programa que o compromisso com a conservação dos ecossistemas precisa ser de todos? O trabalho é de formiga, devagarinho. Chamar a atenção das pessoas de que é preciso preservar não é fácil. Nos últimos 3 anos, o Distrito Federal foi marcado por regimes fortes de chuvas. E os próprios chacareiros do Núcleo Rural 2, assim como reportagens recentes aqui no Distrito Federal, retrataram o avanço rápido nos últimos anos da erosão que vem destruindo o Ribeirão Sobradinho. Especialmente a destruição das nascentes aqui próximo do antigo Horto Florestal, ali nos fundos da quadra 18 da cidade. Nossa reportagem também conversou com Dário Viana. Ele mora na região há 57 anos, desde que nasceu. Dário confirma tudo o que o Heron nos relatou. Antigamente, a natureza convivia em harmonia. A fotografia mudou e, para os produtores rurais, cultivar alimentos ficou mais difícil. Esse ano não haverá produção, devido à falta de recurso hídrico. Não tem água, porque o rego d'água que abastecia a comunidade rural foi assolado pelo Ribeirão Sobradinho. Problemas ambientais graves encontramos de norte a sul do país. Não era para ser assim, já que temos uma legislação ampla sobre o assunto. De leis, o Brasil está... Dos estúdios da TV Justiça, Cristiano Oliveira conversou com o advogado Mário Werneck. Ele já adianta, leis temos, falta efetividade. A gente teve no Brasil, depois de 1965, na primeira edição do Código Florestal Brasileiro, a antiga 4771, em 1981, para aqueles que não sabem, muitos não têm conhecimento, que historicamente a Política Nacional de Meio Ambiente foi criada em 1981 em pleno regime militar, não é? Que muitos assim reputam como um período muito obscuro e que, na verdade, a gente tem que deixar a análise de cada um. Eu acho que, particularmente nas questões ambientais, foram momentos importantes, até mesmo porque na Política Nacional de Meio Ambiente nós criamos uma série digamos assim, de melhorias em nível nacional e que foram descentralizadas para os estados e municípios. Na Constituição Federal de 1988, o meio ambiente ganhou um capítulo especial. O artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Desses acontecimentos que vivenciamos em janeiro, em fevereiro e março no Brasil, com as capitais num verdadeiro caos, digamos, hídrico, é lamentável saber, por exemplo, que em São Paulo basta uma chuva de 1 hora para que a cidade vire um tormento. Então, algo deve ser feito. Agora, para ser feito, nós precisamos mudar a nossa mentalidade no cumprimento das nossas ações enquanto cidadãos, enquanto operadores do direito. Não se admite mais, de forma alguma, análises políticas. As análises devem ser deixar um pouco a política de lado e acreditar mais na efetividade dessas leis. Antes de terminar a conversa, o advogado reforça: a efetividade das leis depende da participação da sociedade, órgãos, empresas e principalmente dos governantes. Nós estamos falando de um país que tem recursos naturais e tem sobra de recursos naturais. Então, quem tem que efetivamente traçar essas políticas, mas de uma certa forma também deixar que as pessoas interessadas nessa grandeza façam parte desse bioma, não é? Que é um bioma fantástico. O bioma Brasil não é Mata Atlântica, não é Amazônia, não é Cerrado, não é Campos Altos, não é Pampa. O Brasil é um alto bioma. É um país maravilhoso. A solução passa necessariamente por legislações. Há de se fazer um arcabouço legal para que as saídas desses problemas seja a saída melhor possível? A 9.605, nos seus primeiros artigos, ela fala sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né, e da pessoa física. Quando as pessoas se derem noção de que nós temos que revitalizar o homem, primeiro, antes de revitalizar a natureza, pegar toda a legislação pátria que nós temos, condensar talvez num Código Brasileiro Ambiental, chamado CBA, e as pessoas tiverem noção que para melhorarmos, primeiro nós precisamos fazer uma autodefesa daquilo que pensamos, eu acho que isso vai ter saída. No próximo bloco, será que a agricultura é um dos principais vilões do meio ambiente? O que dizem os especialistas? A gente volta já. Estamos de volta agora para falar sobre um assunto polêmico quando o tema é preservação: agricultura. Imagine só, para alimentar quase 8 bilhões de pessoas do mundo é preciso plantar muito, né? Conforme esse número aumenta, é preciso abrir novas áreas de cultivo e o que acontece é uma grande perda da biodiversidade. O X da questão é: até que ponto é possível aumentar a produção sem ter de derrubar mais florestas? Para pensar no futuro, é preciso entender o passado. Nas últimas 4 décadas, o Brasil deixou de importar alimentos e se tornou um grande provedor para o mundo. Hoje, se produz mais em cada hectare de terra. A agricultura vem se modernizando, mas os desafios são grandes. Há milhões de hectares de solos e pastagens degradados, água desperdiçada, uso em excesso de agrotóxicos que contaminam rios e oferecem riscos à saúde humana. Nosso primeiro entrevistado desse bloco é Gustavo Chianca, representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A FAO, que é uma agência das Nações Unidas especializada, não é? Especializada em agricultura e alimentação, se preocupa muito e tem falado muito sobre, cada vez mais, o futuro da alimentação está na alimentação de proximidade. Aquela alimentação que você produz próximo, que você não tem um gasto energético grande para se levar, que você garante uma segurança alimentar, não de 4 ou 5 produtos, mas aqueles produtos da região e que as pessoas da região estão habituadas a comer. Entre 1975 e 2017, a produção de grãos passou de 38 milhões de toneladas para 236 milhões.
Crescimento 6 vezes maior em uma área que cresceu apenas o dobro. No mesmo período, a produção do trigo, por exemplo, aumentou em 346%, o arroz 317% e o milho 270%. Aí você deve estar se perguntando os motivos desse aumento significante, né? São vários fatores. Aliás, uma combinação de fatores. O Brasil é privilegiado na abundância de recursos naturais em extensas áreas propícias para plantio, disponibilidade de água, luz natural, calor. São elementos fundamentais para a vida. Mas o agronegócio não sobrevive apenas destas condições. É preciso ter investimento em pesquisa agrícola para aumentar a produtividade com novas tecnologias e inovações. A relação da agricultura com o meio ambiente é fundamental. Sem o meio ambiente não existe agricultura. Então há uma simbiose, há uma proximidade que um não existe o outro. O solo necessita do meio ambiente, então a planta que se planta para se fazer o alimento precisa do meio ambiente. E sim, é possível sim, e o Brasil é um exemplo, de se caminhar lado a lado. Alta tecnologia, grande produção, produção familiar e preservação do meio ambiente. Tecnologia de ponta não são apenas máquinas de grande porte com sistema moderno e inteligente, softwares e aplicativos. É o cuidado com o solo, com os recursos naturais. Vamos dar um exemplo. A água, a principal parceira das lavouras, é considerada uma tecnologia de ponta, pela importância. Por exemplo, os produtores de água são aqueles que preservam as suas nascentes, que preservam os seus rios, que mantêm os seus rios com a quantidade de mata ciliar necessária e as suas nascentes. Aí sim, são tecnologias de ponta. São muitas vezes simples, mas que são importantes para o nosso futuro e para o meio ambiente. Agricultura e meio ambiente, um depende do outro. O caminho da conscientização é longo, mas a maioria dos produtores rurais já adota novas práticas agrícolas para diminuir o impacto ambiental. Notícia boa, ainda mais se a gente analisar as últimas pesquisas. Segundo a ONU, a agricultura, a silvicultura e outras atividades de uso do solo representam 23% das emissões humanas de gases do efeito estufa, causador das mudanças climáticas, que, por sua vez, pode comprometer a produção e oferta de alimentos. É um ciclo. Então, hoje em dia... Agora, nosso entrevistado é do Rio de Janeiro, da Embrapa Solos. Daniel é chefe de pesquisa e desenvolvimento. Ele começa o bate-papo com Cristiano Oliveira explicando que tecnologia no campo é eficiência, tanto do ponto de vista de produtividade, quanto de menor uso dos recursos naturais. A gente tem como transformar dados em resultados online, on time, para que a gente possa atuar de maneira precisa no campo. E existem vários, vamos dizer assim, programas e softwares que estão sendo usados. Eu me lembro até que há uns 3 anos atrás, nós tivemos um hackathon dentro da Embrapa, na nossa sede em Brasília, em que um dos grupos que ganhou, o vencedor, foi exatamente um grupo que fazia a identificação da praga. Se você faz a identificação da praga correta na hora certa, ele já te diz quais são os produtos aprovados pelo Ministério e ele te diz a quantidade que tem que ser usada, a formulação, ou seja, ele municia o produtor com os dados que são necessários. Quando a gente fala em agricultura, vem na cabeça essas imagens, né? Grandes lavouras a perder de vista, monocultura. Alguns ambientalistas defendem a ideia de que isso é ruim para o meio ambiente porque enfraquece o solo. O modelo convencional da produção pecuária geralmente está associado à abertura de novas áreas com desmatamento e à exploração da terra à exaustão, gerando a degradação das pastagens, tanto nativas como exóticas plantadas, e também do solo. A degradação do solo está relacionada também com o assoreamento de corpos d'água. Às vezes também há conflitos com terras indígenas e áreas protegidas. Se a gente pensar que 1/3 da biodiversidade do planeta está debaixo da terra, esse é um problema grave. O retrato da agricultura brasileira não é apenas esse. Aliás, 80% da comida produzida no mundo é da agricultura familiar. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com Miguel Calmon.
diretor do Programa de Florestas do WRI Brasil, um instituto de pesquisa que realiza ações para promover a proteção da natureza, oportunidades econômicas e bem-estar humano. Lembra que no começo do bloco nós perguntamos se é possível aumentar a produção de alimentos sem derrubar mais florestas? Com a palavra, Calmon. E a resposta é sim, claro, o Brasil tem todas as condições de fazer isso. Eu acho que o importante agora é o Brasil realmente ter um compromisso nacional de realmente eliminar a ilegalidade que existe dentro de alguns setores de produção agropecuária e realmente aumentar a escala. O Brasil tem milhões de hectares de áreas degradadas e de baixa aptidão agrícola que podem serem melhoradas, aumentar a sua produtividade nessas áreas para a expansão tanto da pecuária, através de intensificação, como da própria agricultura, expandir nessas áreas, porque tem hoje as tecnologias, tem os sistemas integrados, lavoura, pecuária e florestas, integração de pecuária e florestas, o sistema que permite produção simultânea de agricultura, pecuária e floresta na mesma área. A integração lavoura-pecuária-floresta, a que Miguel se referiu, é uma estratégia de produção que o próprio nome diz. Integra diferentes sistemas agrícolas, pecuários e florestais na mesma área. É uma forma de otimizar o uso da terra, aumentar os resultados, diversificar a produção e ter produtos de qualidade. O sistema ILPF traz bem-estar para os animais e ainda reduz a pressão de abrir novas áreas para pastejo ou plantio. A previsão, segundo a ONU, é de que em 2050 a população mundial seja de quase 10 bilhões de pessoas. O desafio é grande: produzir alimentos suficientes para atender a demanda sem destruir o planeta de forma sustentável. Será possível? E a resposta é que sim, ele pode. Ele tem toda a capacidade, tem muitas terras degradadas que podem ser convertidas em áreas com maior produtividade, tanto para a pecuária como a agricultura. Nós temos hoje as tecnologias já comprovadas do ABC, da agricultura de baixo carbono, como integração lavoura, pecuária e florestas, e integração pecuária e floresta, onde se permite colocar na mesma área florestas, agricultura e pecuária. Então, isso é uma forma de você otimizar o uso do solo e, ao mesmo tempo, você gerar outros benefícios muito importantes aí, tanto para a questão da produtividade, para o conforto do próprio animal e também com diversificação de renda, Você trabalha com 3 produtos, que você aumenta a sua capacidade de acessar o mercado. Então, sim, o Brasil tem tudo para fazer isso, tem alguns desafios que precisamos vencer, mas eu acho que o Brasil será, com certeza, essa liderança global da produção de alimentos sustentáveis. A mudança que se espera na cultura pecuarista é a migração de um modelo exploratório para um modelo sustentável de produção, onde o equilíbrio entre os recursos naturais sejam prioridade para os diferentes elos da cadeia. Bom, e já que o assunto é o Dia Mundial do Meio Ambiente, no próximo bloco a gente dá dicas de como ser mais sustentável e dar a sua contribuição com a natureza sem sair de casa. A gente volta já. Estamos de volta com uma pergunta. O que você faz no dia a dia, em casa, que ajuda a preservar o meio ambiente? No terceiro bloco do programa, convidamos uma mineira, diretamente de Unai, para dar dicas simples que fazem toda a diferença. Olha só. Isabel Nedima é bancária, conhecida na família e entre os amigos por ser preocupada com a saúde do planeta. Ela faz tudo o que pode para impactar menos a natureza. A casa dela é grande, bem movimentada. Aí já sabe, Produz muito lixo. A gente tem que ter atitudes diárias. Não é uma coisa fácil, por isso que as pessoas não costumam fazer. Porque lixo nos remete à sujeira, mas o lixo que a gente produz não precisa ir para a natureza sujo. A gente só vai colocar no saco de lixo aquilo que realmente ninguém vai aproveitar, e nem eu e ninguém vai aproveitar. Porque tudo que eu puder reaproveitar, eu vou reaproveitar. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Uma coisa que todo mundo sabe que eu sempre junto são cascas de banana. Cascas de banana e cascas de ovos. Aqui tem as cascas de ovos. E eu também costumo não jogar na natureza o pó de café. Aqui vocês podem ver o pó de café, que
As plantas adoram. Eu tenho esse quintal enorme, gramado, tem pé de jabuticaba, eu amo plantas. Dá uma olhada aqui na saúde das minhas babosas, né? Conhecida por babosa, aloe vera, que tem várias aplicações medicinais. Tudo aqui em casa é com casca de ovo, pó de café e casca de banana. Pó de café é um excelente adubo natural, mas se exagerar, mata a planta. Cá entre nós, isso inclusive já aconteceu com a Isabel. Aprendeu a lição. Ainda falando sobre adubo, sabe o que Isabel também aproveita? Beterraba, para florir, você bate a beterraba no liquidificador com água e coloca nas plantas. Excelente! A planta vai florir muito, uma vez por semana só. Vamos falar dos móveis, madeira que seria jogada fora. Esse sofá que está aqui na minha varanda, ele foi feito de uma cabeceira de cama pela minha irmã. Minha irmã também tem essa responsabilidade socioambiental, ela também reaproveita tudo. Meu irmão, que mora aqui do lado, ele tem uma chácara só com material reciclado de construções antigas. Os remédios vencidos não vão para o lixo comum. Isabel separa tudo. Quando chega uma quantidade boa, faz o descarte em uma farmácia. Agora a campainha tocou. É um senhor que toda sexta ele vem na minha casa para pegar o lixo reciclável. Vamos lá conversar com ele. Esse é o Adedinho. Ele vem aqui na minha casa toda sexta-feira para levar o lixo que vai ser reaproveitado. Ó. Dá um tchau, seu Adedino. Tá vendo? Ele faz parte da reciclagem, o apoio de latinhas e tudo. Então, assim, eu só junto, ele vem e pega. Obrigada, seu Adedino. Mudar as atitudes. Essas são as palavras-chave. Dentro de casa, dá para economizar energia elétrica, não desperdiçar água. Outra dica importante, se possível, consuma alimentos de produtores rurais próximos a você. Separe o lixo corretamente, faça como a Isabel, reaproveite cascas de frutas e verduras, transforme o resíduo orgânico em adubo. Pilhas, baterias e medicamentos não podem ser descartados de qualquer jeito, para não contaminar os recursos hídricos. Parabéns a Isabel e a todos que mudaram o comportamento. São pequenas atitudes no dia a dia, mas eu acredito que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir ter um mundo mais limpo. Eu preciso ter um mundo mais limpo para o meu neto, para que ele não abra a janela da casa dele e se depare com um monte de lixo. Né? Vamos ajudar, vamos nos esforçar. A gente consegue, cada um na sua possibilidade. Eu moro numa casa, quem mora em apartamento também pode fazer a mesma coisa, viu? Papel higiênico, resto de comida, fralda. De Unai, em Minas, para Santo André, São Paulo, Érica é designer de interiores e usa a internet para dar dicas de como viver mais sustentável. Por exemplo, você já pensou em substituir a sacolinha plástica no lixo da pia por saco de pão? O papel, ele é biodegradável, gente. Então, assim, menos pior, ok? Então, menos pior colocar esse lixo num saquinho de papel. E a segunda etapa da separação do meu lixo é o meu lixo reciclável. E aí, tudo que eu tenho aqui de resíduo seco, eu coloco aqui neste baldão. Ele tá bem vazio hoje, porque aqui em Santo André, que é onde eu moro, na cidade de Santo André, São Paulo, existe a coleta seletiva. Última dica, essa eu tenho certeza que você vai gostar. Tem tudo a ver com sabor e sustentabilidade. Temperos, eles pegam raiz, ou se ele tiver raiz, ele cresce novamente. É o caso do alho poró, cebolinha, poejo, que já tenha uma raizinha ali, manjericão. Eu não tenho como comprar ele com raiz. Coloco na água, ele cresce a raiz e depois eu coloco no vasinho, olha só. Então eu vou colocando nos meus vasos lá embaixo. Então isso é você comprar o seu alimento de forma consciente, porque você pode reutilizar ele por um longo período aí, sem precisar ficar comprando. Tá esperando o que para fazer tudo isso na sua casa? Com essas dicas, a gente termina o Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Estamos no YouTube, nosso canal é TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato conosco, o e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até semana que vem.